e arranjos do fabricante. Bom, vamos falar sobre os tipos de conexão do banco, porque o tipo de conexão fornece uma ideia de como se pode fazer na proteção. Eu vou copiar, inclusive, a própria norma. Bom, então tem o tipo de ligação delta e estrela, né? São os tipos que existem mais comuns aqui, né? Estrela isolada delta tem um comportamento similar, né? Mas tem que tomar um certo cuidado, porque aqui você pode ter deslocamento de nêutron. Então, você pode ter sobretensão em função do deslocamento de nêutron, que você não tem aqui se você não tiver as tensões de linha constantes. No caso do aterramento, você pode não ter deslocamento de nêutron, mas você permite circulação de corrente sequência zero. Nesse caso aqui do delta de estrela isolada, você não tem a componente de terceira ordem trazendo nenhum impacto ao capacitor. No caso do capacitor aterrado, que você permite caminho de circulação de corrente sequência zero, se você tiver conteúdo harmônico de terceira ordem, ele vai circular. Né? Se ele for um conteúdo de magnitude elevada, inclusive ele eleva a tensão de nêutron, pode trazer algum dano ao capacitor, eventualmente impactar negativamente outros sistemas dentro da subestação. Tá? Não é a coisa mais crítica. Crítico, por exemplo, é o impacto que você tem dos transitórios decorrentes de fenômenos na rede que são amplificados pelos capacitores, se você tiver esse capacitor no aterramento sólido da subestação e esse aterramento compartilhado com outros equipamentos. Um outro jeito de se fazer a ligação é a dupla estrela. Tá? Aqui eu tenho a dupla estrela isolada e dupla estrela aterrada. Tá? No caso da isolada, aqui eu posso não ligar o nêutron. No caso aterrado, eu ligo todo mundo no mesmo ponto de terra. Aqui. Com relação aos aterramentos, tem várias outras análises para serem feitas. Inclusive os tipos de aterramentos. Esse aqui é um dos aterramentos que existem, tá? E eu não vou entrar muito no detalhe, tem uma norma só de aterramentos de capacitor. E esse aqui que é a conexão H. Tá? A conexão H permite que você consiga detectar desbalanço, né, em elementos capacitores aqui, medindo corrente. Então, se tivesse uma ponte aqui, você mede corrente circulando de um para o outro, se tiver desequilíbrio, vai ter circulação de corrente. Se não tiver, não vai ter. Né? Mesma coisa vale para você medir o diferencial de tensão. Né? Você pode medir o diferencial de tensão entre dois bancos em fases diferentes. E aí você consegue saber se por acaso você tem algum desequilíbrio. Um jeito de você fazer também o cálculo, a determinação de desequilíbrio. Tá? Vamos falar sobre cada uma dos tipos, né, de conexão. A conexão extraterrada, ela demanda, né, eu vou colocar demanda, que são vários, né, proteção contra desequilíbrio sobre tensões,
e desequilíbrio de tensão, caso haja mais de uma unidade por fase em qualquer arranjo. Bem que você teria dificuldade de interpretar desequilíbrio se você tiver unidade só em paralelo, né? Porque isso vai se traduzir em variação de corrente, mas não variação de tensão. Uma outra preocupação que tem que se tomar cuidado quando se faz esse aterrado é que os capacitores aterrados constituem um caminho de baixa impedância para altas frequências. Então, se você tiver capacitância em linha e tiver descarga atmosférica, ele é um caminho de baixa impedância para esse tipo de ocorrência. Correntes de frequência zero externas podem ocasionar falhas de segurança na proteção sistêmica. Porque a corrente de frequência zero, principalmente ocasionada por eventos externos, é decorrente de deslocamento de neutro. Né? Então, quando você desloca o neutro, você desloca as tensões. E aí, o que você vai ter ali? Você vai ter tensões, sobretensões nas fases onde o deslocamento de neutro se soma à tensão da fase. Né? Então, quando fase terra, por exemplo, na fase A, vai fazer com que as tensões na fase B e C aumentem. Então, você vai ter uma sobretensão ali. Obviamente, não é uma falha interna, é uma falha externa que pode ser detectada pela proteção do equipamento como um todo, que não é só fusível, nada disso. Nesse, a estrela aterrada ela é recomendada pela Standard 37.04 de aterramento de na verdade, já vi sim, Felipe, o reator de aterramento. Né? Você tem um reator ali para limitar um pouco a corrente. Eu não preciso me lembrar disso agora, mas já vi sim. Você aterra para o reator. Eu acho que é para limitar corrente de desequilíbrio. Eu não acho que tem a ver com alta frequência, não. Eu acho que é para limitar a corrente de desequilíbrio. Acho que é isso. Mas já vi sim. Tá? Depois eu dou uma investigada um pouco melhor, te falo, Felipe. Não me lembro exatamente para que era, mas eu acho que é para isso. Então, esse aterrado é recomendado para normas de aterramento e são utilizados tanto os fuse quanto os unfused. Só que no caso do unfused, ou vamos botar fuseless, vai. O unfused não é muito usado. Nesse último, há tensões superiores a 34,5 kP. E, se for uma conexão dupla estrela, são as duas que eu coloquei ali, normalmente usado em níveis de tensões mais altos,
permite, então, a detecção de desbalanço em tensão diferencial ou corrente de sequência zero. Tensão diferencial seria a diferença de tensão do centro estrela das duas da conexão, se for estrela isolada. Se for estrela aterrada, você precisa medir a corrente, não tem jeito. Tá? Você já está dizendo que a tensão de neutro do capacitor é zero, então não faz sentido dizer que tem tensão de sequência zero. Então, isso aqui é na estrela aterrada. Existe uma conexão triângulo. Eu acho que o Ebert me perguntou isso, mas normalmente é usado em níveis de tensão de distribuição. Duas buchas por fase. É que você, a rigor, não precisaria se você tivesse ligando fase neutra, né, porque a tensão de neutro é zero, embora isso só valha para o último arranjo, né, para o último elemento do array. Coisa importante da ligação triângulo, sequência zero e componentes harmônicas. De terceira ordem não circulam nesse tipo de arranjo. De ligação, né? Quando existe um defeito com a resolução de uma unidade faltosa, não tem sobretensão nas demais, porque simplesmente você perde a fase toda, né? Se for internally fused, aí é um problema, porque você tem o fusível dentro da carcaça onde tem os capacitores, e você não consegue enxergar, você precisa medir o desbalanço para detectar algum fusível queimado. Isso pode ter circulação de corrente, por exemplo. Tá? E a conexão H, que são conexões para grandes bancos. Vou pegar o desenho dela, de novo, e vamos discutir. Essa aqui é a conexão H. Então, o que acontece nessa conexão é que você consegue medir corrente, uma espécie de corrente diferencial para detectar desbalanço. Né? Então, na verdade, isso aqui é um triângulo que você consegue medir desbalanço olhando para a corrente. Né? Se você colocar um TC aqui, outro aqui e outro aqui, em condições normais, né, essa corrente aqui deve ser nula. Se você tiver um defeito aqui,
você vai ter corrente circulando aqui diferente de zero, né? Vou botar em verde aqui. Você tem I diferente de zero. E aí isso aqui te dá uma ideia de que você tem uma unidade defeituosa, tá? Uma espécie de corrente diferencial. Deixa eu ver se eu acho um texto. Eu queria falar sobre as proteções agora. Deixa eu só. 536. E tinha uma frase interessante que eu queria achar aqui na norma do 3E. Ver se eu acho isso daqui. Vou colocar aqui. Isso aqui. Isso aqui é interessante de colocar. Antes de eu falar sobre as proteções, porque vai de encontro com aquilo que eu falei. Então, o método de proteção ele é altamente influenciado pelo projeto do banco de capacitores, né? Então é preciso saber qual que é o projeto, como é que o banco de capacitores foi montado e para que você consiga determinar adequadamente formas de se detectar sobretensões decorrentes de defeitos, né? E essa proteção então ela é customizada para o banco especificamente. E a proteção, tanto do banco quanto a proteção sistêmica, devem operar de forma coordenada e coordenada com o resto do sistema que está ligado junto ali do capacitor, né? E é por isso que essa norma ela é um pouco pragmática na questão dos tipos de conexão de banco, né? Porque se você ficar inventando muito tipo de conexão, fazer proteção e entender todos os impactos desses tipos de projeto efetivamente na proteção e no desempenho da proteção, fica uma coisa mais complicada. Tá? Então, o que a norma fala, né, da proteção tanto do banco quanto a proteção sistêmica, ela pôs umas duas tabelas aqui que eu quero colocar para discutir isso daí. Antes de encerrar. Então, isso aqui é uma consideração importante, né, quer dizer, não tem um santo graal aqui que vai ver exatamente como se faz a proteção, é preciso customizar isso daí, não tem muito o que fazer. E aí, vamos ver se eu pego aqui. Então, isso daqui, então, assim, isso aqui é a produção do banco, né? Então, quais são as condições de defeito que podem ocorrer no banco de capacitores? Então, o elemento capacitivo faltoso,
Um elemento capacitivo que produza uma falta interna na unidade, ou falha de isolação, ou uma falha na conexão da unidade capacitiva, ou uma falha no banco de capacitores, exceto as faltas que envolvem o elemento ou a unidade, ou seja, um arco elétrico no banco, né? Uma sobretensão contínua em algum elemento ou algumas unidades decorrente de elementos faltosos, né? Ou de elementos que foram protegidos pela operação de fusíveis, e algum flashover entre racks, né? Inclusive produzindo aí um envolvimento de mais de uma fase. Quais são os tipos de proteção para cada uma dessas 5 condições? Então, no caso do elemento capacitivo, se for um banco do tipo internal ou external diffused, é o que espera-se que o fusível atue, né? Se não tiver fusível, obviamente vai acontecer ali internamente, ali vai ter um problema de aquecimento, né, derretimento ali do componente. Os fusíveis, eles devem ser coordenados com a proteção externa, e a proteção externa deve atuar para desbalanço, principalmente desbalanço de tensão. Quando você fala sobre falta entre os elementos e carcaça, etc., vale a mesma coisa. Se você tiver fusível no tipo external diffused, é ele que tem que atuar. Internal diffused não dá para afirmar que isso vai acontecer, porque o fusível interno protege o capacitor. Então, se a falta envolve mais de um elemento, ele não foi projetado para isso, né? E também a questão do desbalanço. Se você tiver fusível interno, obviamente você precisa coordenar. Se você não tiver, a proteção externa tem que ser a mais rápida possível, né? A proteção sistêmica. E é essencialmente isso. Todas essas condições produzem desbalanço, né? Desbalanço no ramo que está conectado na fase do sistema elétrico, né? Não importa se está ligado em estrela ou triângulo, sempre vai ter um desbalanço. A diferença do triângulo é que se você tiver um desligamento de uma unidade, você desliga aquela fase toda, né? Na estrela, não. Na estrela, se você tiver um curto-circuito, por exemplo, você vai ter um arranjo das tensões ali diferente, pode produzir uma sobretensão. Quando você tem o envolvimento de outras unidades ou outras fases do mesmo banco, obviamente quem atua é a proteção externa, né, que vai atuar eliminando o defeito, né, eliminando o capacitor todo e mitigando esses problemas. Tá? Então, na norma, que depois eu vou deixar para vocês lá no nosso Moodle, né, quem não tiver acesso ao Moodle, depois eu vou aí na pasta para vocês. O que se fala é isso, não tem muito mistério no que se fazer em termos de proteção, tá? Deixa eu colocar aqui agora a proteção sistêmica, só um pouquinho, eu vou colar tudo de uma vez. Isso daqui. Então, o que a gente pode enxergar aqui, quando você tem, por exemplo, uma sobretensão de surto no sistema, ou uma sobretensão no sistema na frequência nominal, ou uma sobrecarga harmônica, ou uma falha no barramento onde o capacitor está instalado, ou uma falha próximo onde o capacitor está instalado, mas não no barramento, não exatamente na instalação do capacitor, ou corrente de rush excessiva. Né? Então, você tem também o tipo de proteção de cada uma dessas circunstâncias. Então, no caso de sobretensão de surto, obviamente, se usa os MOVs, né? Usa para-raio, não tem outra alternativa. Né? Agora, obviamente, o para-raio em conjunto com o capacitor, sendo que os dois são
filtros para altas frequências, é preciso olhar a interação entre ambos. Normalmente se faz estudos de transitório, principalmente energização de banco capacitivo, com para-raio, etc. Se faz estudos usando o ATP, RTDS, por aí vai. No caso de sobretensões, você precisa medir tensão mesmo. Você tem uma função de sobretensão na barra do capacitor está ligado. Se tiver sobretensão no sistema elétrico, você precisa desligar. Se for uma sobretensão que produza tensão acima dos 10% permitidos, né? O que mais? É uma falha no barramento onde o capacitor está ligado, né? Então você precisa desligar o arranjo todo por meio, né, de disjuntores e relés convencionais que olham para as sobrecorrentes ali que existem quando você tem curto-circuito ou eventualmente fusíveis, né? É claro que toda preocupação quando você tem capacitor é mitigar qualquer efeito das altas frequências que são amplificadas por esse equipamento, né? Então, se tiver um efeito de alta frequência danoso para um relé de proteção, que normalmente não é, porque ele filtra, se for um relé baseado em 60 Hz, ele filtra o conteúdo harmônico, etc., não é um problema tão grande, né? Mas é preciso se fazer essa consideração e analisar a questão das altas frequências. Se você tiver falhas internas, falhas fora do barramento do capacitor, mas dentro da subestação, você pode ter problemas de outrush, que é a corrente que o capacitor fornece para o defeito, podem ser correntes elevadas, né, você coloca reatores para alimentar essas correntes, né. A vantagem de você ter o capacitor é que você mitiga um pouco o TRV, mas você aumenta a possibilidade de restabelecimento do arco para curtos fase terra. A condição de inrush excessivo, tá? Você insere um resistor no reator em série para mitigar isso daí, então a corrente reduz por causa disso, tá? Ou você coloca um sistema de controle para energizar o capacitor no momento correto, de modo a minimizar essa corrente de inrush, tá? E faltou ainda algumas coisinhas, deixa eu pegar aqui. E antes de continuar aqui, deixa eu só ver se eu consigo achar a figurinha que eu queria. São as duas coisas que eu queria deixar para vocês, que tem as funções de proteção e tudo. Bom, o que estava faltando naquela lista de coisas era, então, desligamento do sistema, você precisa de relés de subtensão e você desliga o capacitor, né, para não correr o risco de religar com o capacitor num momento de carga distinto, e aí você vai ter sobretensões ali. A mesma coisa vale para abertura de linha em linhas que tem o capacitor no B de linha, né, depois do disjuntor, né? Então você tem um esquema de abertura do capacitor quando tem a abertura da linha, e um esquema de controle para a reinserção do banco, e falha do disjuntor, você fica monitorando a corrente, né, se ela não for para zero, você tem que sinalizar que você não tem capacidade de manobra do banco. No caso de bancos de extra alta tensão, né, você tem aí algumas funções aí que você pode implementar. Então, sobrecorrente de neutro, sobrecorrente, sobretensão no barramento, subtensão no barramento, diferencial de tensão, sinal de tensão e compara as tensões em cada um dos elementos, e aí você sabe se tem desbalanço, né? E desbalanço de neutro se você tiver um capacitor
para fazer o aterramento de todo o banco por meio de um capacitor. E aí você tem uma medição de tensão ali, né, que é uma sobretensão, e aí você sabe que você tem corrente sequência zero circulando, é um jeito de se fazer. Mas tudo que se pode fazer está aqui nessa figura. Tudo bem, pessoal? Bom, primeiro eu queria só pedir desculpas rapidamente, que eu acabei começando a aula e esqueci de gravar. Então, eu perdi uma parte do que eu estava falando. Eu acho que eu comecei a gravar aqui, nessa figura. Eu já tinha tido eu tinha tido dois slides antes de continuar. A primeira coisa, desculpe. A segunda coisa é, se alguém tem dúvidas com relação ao trabalho, quiser se manifestar, a gente pode resolver isso agora. Mas antes disso, pessoal, quem ainda não respondeu a enquete, eu peço que responda, tá? Nós estamos agora na aula de hoje com 18 alunos aqui assistindo. Uma parte de vocês não tem acesso ao Moodle, mas até agora eu só tive 5 respondentes. Então, acredito que ainda falta um pessoal para responder, tá? Então, peço que respondam. Quiserem comentar no final, podem comentar. Estou aqui à disposição para quem quiser fazer perguntas. Se alguém que me fez, para o Felipe, Ronaldo. Ronaldo, a data de entrega estava para a semana que vem, não é isso? Tá bom. Tanto 4 quanto 5, vocês precisam, não é isso? Então, espera aí, deixa eu pegar aqui as atividades. Pessoal, vocês que mandam. Vocês querem que eu deixe isso até domingo? Ou não adianta nada fim de semana? Podem ser honestos comigo aí, gente. Professor, a gente tinha conversado aqui de prorrogar o trabalho e a gente até viu aqui algumas datas. Qual que era, Janaína? A atividade 4 para o dia 16 e a 5 para o dia 30/12. É muito? Não, para mim tudo bem. Não sei o quanto vai atrasar na entrega das notas, mas vamos lá. A parte não muda muito. Gostou? Ficou mole? Tá. De olho na data que você, na data que eu tenho que entregar a nota. Que é um problema. Qual que é a data de entrega do professor? Eu não sei, recebe. Tá. Então, peraí, então vocês querem atividade 5 para o dia 30, certo? Isso, dia 30/12. E a 4 é para o dia 16/12. Peraí, eu vou deixar 30. Vou deixar desse jeito. E se por um acaso tiver algum problema com relação à entrega de nota, aí eu preciso avisar vocês. Né? Porque aí Isso. Entendeu? Eu acho que até o dia 30 não é um problema. Tanto que eu já estou marcando. Mas se eu receber ótimo. tipo, olha, está encerrando o prazo, tem que passar a nota, aí a gente conversa de outro jeito. Já estou alterando todas aqui. Tá ótimo. Muito obrigada, professor. Isso aí, gente. Então, alguém está com dúvida? Era o Weber que tinha dúvida com relação à atividade 5? Isso. É o seguinte, com relação à proteção de distância, né, a gente vê lá que para detectar uma falta, por exemplo, de uma fase à Terra,
Aí a gente fazia o cálculo da impedância de falta, fazendo por exemplo, na fase A, o VAN, né? Dividido pelo IA mais K0 e 0, né? Isso, A mesma coisa para as demais fases. né? É, assim, eu poderia simplesmente determinar o fasor VAN e simplesmente usar ele na fórmula. Só que aí tem o problema do colapso da tensão VAN, né? Então eu entendi que ao invés do VAN aqui, ah, eu usaria a tensão VAB para determinar a fase de VAN, é isso? Para usar na fórmula? Em nenhum caso desse houve colapso de tensão. Pode dar, Nenhum caso teve? acho que nenhum caso teve, mas eu faria o seguinte: como é que alguns relés fazem na prática? Eles usam outras tensões, tá? Às vezes V0, aí depende do que o cara usa. O que você pode fazer é, é simplesmente usar memória de tensão. Eu acho, assim, do ponto de vista de cálculo, usar a memória de tensão é a mesma coisa que usar a V0, por exemplo. Entendeu? Tá. Menos V0, na verdade, né? Porque V0 o que é? VA mais VB mais VC. Se VA for igual a zero, VB mais VC igual a menos VA multiplicado por raiz de 3. Então, se você jogar para o outro lado e dividir por raiz de 3, você fala, pô, consegui fazer o VA sintetizado por VB e VC que estão íntegros e o IA que eu preciso para calcular o elemento, mais o zero. Mas corrente não é o problema, sempre tensão. Então, se você guardar o VA e usar a tensão 2 ciclos para trás, está resolvido. Entendeu? Tá. Só que você tem que ter certeza que você está usando 2 ciclos para trás. Se você errar a fase, você vai errar a fase da impedância. Aí pode cair fora da zona. Tá? Então, ao invés de você fazer o V0 ou menos V0 para polarizar a função, tem gente que chama isso de polarização. Nem gosto desse termo, porque para mim não é polarização, você não está polarizando, na verdade, você está colocando impedância. Então, não é polarização de operação, no caso da posição de distância. É um cálculo de torque baseado na impedância. E se você usar a memória, é mais ou menos como fazer o switch on to fault. Entendeu? O que você faz no switch on to fault? Você grava a tensão. E aí, se você energizar a linha e tem defeito, você guarda a tensão antiga. E aí você atua rapidamente. Entendeu? A mesma coisa. Então, eu prefiro que seja feito desse jeito. Eu acho que é mais seguro, inclusive. Tá. E no enunciado ele fala polarização a 90. Eu não lembro as palavras exatas, mas não sei se era polarização a 90 ou... Comparação 90 graus. Lembra disso aqui, ó. Quando você monta a zona mó, deixa eu para o último aqui. Vamos lá. Quando você monta a zona mó, você tem um círculo. Vou pegar aqui. Ele teria que ser maior que 90 para estar dentro do círculo, né? Isso, exatamente. É. Maior ou menor depende do ângulo que você está comparando. Se você tiver com o plano RX aqui, né? É bem mal porcamente desenhado isso aqui, gente. Então, acontece, você tem essa, você está medindo isso daqui, né? Esse aqui é o seu Z aqui, que passa pelo diâmetro. Esse aqui é o seu ângulo. Se você olhar para esse ângulo, vou desenhar um pouquinho melhor. Se você olhar para esse ângulo interno aqui, para estar dentro da zona, ele vai ser sempre maior que 90 graus. Entendeu? Agora, cuidado, hein? Se você olhar para o outro ângulo aqui, é menor que 90. Se olhar para esse cara aqui, depende. Se você olhar para o delta ou para o teta. Se você olhar para 90, dá um círculo. Se você olhar, aí você consegue fazer a zona a tomate ou a lente, né? Se você mudar esse ângulo de comparação, você vai ter 2 círculos aqui. É horrível, desculpa, gente, mas desenhar essa luzinha é ruim. Deixa eu ver se eu pego aqui, copio e colo, que não é fácil. Aí você vai ter um negócio assim. Pega aqui, outro aqui. Então, mas lá no caso é para usar o amor mesmo, né? Não é para... Mas as outras, a tomate e a lente, estão mó. Só que muda a comparação. Só isso. Entendeu? Uhum. Eu não consigo botar para trás isso aqui, gente, mas... Meu desenho é um desenho. Mas tá no desenho lá, com certeza.
É só comparação de ângulo, é isso. Porque é mais fácil comparar ângulo do que comparar módulo. Beleza, eu te dei um módulo aqui. Como é que você vai saber, como é que você vai ver, fazer o cálculo para saber se ele está dentro do círculo? Sim, entendi. Então, o que acontece? Você tem o Z aqui da linha. O seu Z da zona 1, vou chamar de Z1. Você tem o Z medido, né? Você calcula esse ângulo fácil aqui, como você tem dos dois, né? Não dividido pelo outro. Aí você pega o ângulo e vê se é menor ou maior que 90 graus. Certo. Tudo bem? Só repetindo, um dividido pelo outro. Vou só explicar um pouquinho melhor isso daí. Não, é um menos o outro. Né? É um menos o outro. Não, é Um menos o outro. Na verdade é o seguinte, que ângulo você precisa saber esse daqui? Se você fizer um dividido pelo outro, o outro, o que você tem? Você tem esse ângulo aqui, não tem? Certo? Se eu fizer o Zm sobre Z1, ou Z1 sobre Z1, aliás. Se eu fizer esse menos, esse dividido por esse, você tem esse ângulo. Mas se eu fizer Z1 sobre Zm, quem que vai aparecer? Vai aparecer algo com que ângulo aqui? Com esse ângulo aqui, ó. Esse cara que eu vou chamar de, sei lá, beta. Certo? Uhum. Você tem um triângulo. Então você sabe quanto é esse ângulo delta, questão do delta. Ou você faz o seguinte, você faz, aqui quem que vai ser? Z1 menos Zm. Que é o que o Carlos falou, certo? Se você fizer Z1 menos Zm dividido por Z1, você vai ter um outro fator que é Y com ângulo delta. Então, na verdade, ângulo θ. Aqui, nesse caso. Não é isso, Carlos? É isso aqui. Não, beleza, professor. Tudo bem? Tudo bem. E aí, assim, só para finalizar, a ideia teria que rodar rodar os 6 testes, né? Primeiro eu vejo o AN, se não houve uma falta AN na Terra, usando a primeira fórmula, faço para todos, e depois pego AB, BC e CA também, né? Que é o... Ele tem que fazer simultâneo. Aquele que entrar na zona tem que dar trip. Pode entrar mais de um na zona, mas se entrar tem que dar trip. Tá, então, digo, tem que testar 6 fórmulas, vamos dizer assim, né? Tem que... Tá, beleza. Ô, Giovanni, eu só tinha uma dúvida lá na amostragem lá. Porque nesse enunciado do distância, né, tá usando 2.000 Hz, né? 2.000 Hz, exatamente. Isso. Os outros que a gente usou até o esqueleto que você passou, né, era tudo 960, né? É isso que me deixou um pouquinho confuso, que eu já vi alguns exemplos e você tinha uma amostragem maior e interpolar mais pontos, no inverso. É isso que eu tenho dúvida de como acertar, porque em função da amostragem eu vou mexer também no filtro, né? Eu pego a frequência da amostragem para pôr no filtro. Isso, vamos lá. Se você fez um filtro de Fourier para 16 amostras por ciclo, acho melhor você reamostrar para 16 amostras por ciclo. Tem uma função, tanto no Octave quanto no MATLAB, que faz o resample. Chama resample mesmo a função. Isso. Então, como é que funciona essa função? Você faz o seguinte, ó. O sinal P, Q. Então, você vai reamostrar com P sobre Q. Então, se eu não me engano, você põe 960 aqui e 2000 aqui. Só isso. Ah, vai ser invertido nesse caso. Eu acho que é isso. E aí você não precisa mais passar o filtro passa baixa, porque o resample já faz isso para você. Ah, tá. Tá bom? Você pode pegar a saída disso, que é o sinal reamostrado. Sinal reamostrado. Você pega esse cara direto aqui e põe no Fourier. Direto. O sinal reamostrado. Ah, tá. Agora, o 960, que nós pegamos na época, nos outros modelos, pegamos o 60 Hz, que é a frequência da rede, né, por 16 amostras, por isso que deu o 960. Quando você pega 2000, ele não acaba não dividindo por 60, né? É por isso que tem que usar o resample. Tá. O resample, ele tem uma técnica, ele é chatinho de fazer. Eu fiz uma vez o filtro todo do zero, para ver se eu conseguia bater com o MATLAB. O MATLAB não é certo. O filtro do resample do MATLAB, ele não é o resample implementado nos relés. Ele é não causal, esse filtro do MATLAB.
O que traz uma série de problemas quando a gente modela coisas de proteção no MATLAB. E aí eu acabei implementando um filtro que se usa mesmo em proteção para comparar os dois, ver onde estão as diferenças, né? A técnica que se usa chama Zero Padding. Chama isso aqui, ó. Zero Padding. O que você faz é o seguinte, você acha o mínimo múltiplo comum dos dois filtros, ou seja, se você for fazer 960 e 2000, você tem que achar uma frequência que é um mínimo múltiplo comum dos dois, que já é uma frequência grande, isso aqui não é pouca coisa. Aí o que você faz? Aí você posiciona as amostras que estão nos 2000 Hz nos pontos corretos dessa nova frequência de amostragem. O resto se enche de zero. Então é como se tivesse isso aqui, ó. É um negocinho complicadinho esse filtro. Vou explicar. Eu tenho isso aqui, ó. Vou imaginar que eu tenho o sinal senoidal, né? Vou fazer dois. Eu tenho um sinal senoidal aqui. E você fez as amostras aqui, né? Você fala, pô, eu quero dobrar o número de amostras por ciclo. Você não pode interpolar diretamente, porque você tem um problema do aliasing, né? O recobrimento. Eu não posso vir aqui e simplesmente chutar uma amostra aqui. Eu traço uma reta aqui, por exemplo, né? Traço uma reta aqui e falar, minha amostra chutada é essa amarelinha, está aqui no meio. Eu não posso fazer isso. Vai dar erro isso daqui. Então, o que se faz? Imagina que eu queira dobrar o número de amostras por ciclo. Eu já perdi informação de frequência, porque se eu mostrei com essa frequência, eu já estou respeitando o critério de Nyquist. Se dobrar, não vai mudar nada para mim, só vai dificultar a minha vida em termos de processamento. Mas, no nosso caso aqui, vai resolver o problema do Fourier, que é o que interessa para a gente, senão vocês vão calcular a impedância errada. Mas eu quero dobrar. Então, o que acontece? Eu tenho as minhas medições feitas aqui, ó. Aqui, por aí vai. O que eu faço? Eu acho o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, é 2. Então, eu tenho que ter a amostragem aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio, por aí vai. Não é só nos pontos onde eu já tenho, né? O que faz esse algoritmo? Esse algoritmo, ao invés de tentar interpolar, fala, põe um ponto aqui. Não, ele põe um zero. Por isso chama zero padding. É como se o seu sinal amostrado fosse uma coisa assim, ó. É muito bizarro. E funciona. Mas, assim, por isso da matemática, a primeira vez que eu vi, foi isso aqui não deve funcionar. Se você tivesse, essa amostra está aqui, ó, bonitinho. A outra amostra é zero. Aí a outra amostra está em cima, bonitinha. A outra amostra é zero. A outra amostra é bonitinha, a outra é zero. O que acontece? É como se o seu sinal fosse uma coisa assim, ó. Você entendeu? Só que na técnica de zero padding, na hora que você faz a reamostragem, você passa um filtro passa baixa. Então isso aqui representa alta frequência. Então você mata quando você passa o filtro passa baixa. Então de cima. E aí o que acontece? Na hora que você passa o filtro passa baixa, ele alisa isso aqui. E fica bonitinho. Se você quiser mais detalhes disso, você precisa procurar. O que eu procuraria no Google seria DSP Implementation, que são as implementações para os processadores digitais, né, esses microprocessadores, que foi o que eu usei, tá? Of Resample. Aí você vai ver. Eu nunca achei um código direto pronto em C para fazer. Eu acabei fazendo na mão, porque eu estava com dúvidas. O MATLAB, por que ele é não causal? O MATLAB faz o seguinte, imagina que você tem uma janela com 100 amostras, né? Só que você vai pegar uma janelinha só aqui, ó, né? E aí o seu filtro de Fourier vai andar até o final. O que faz a implementação de um relé? Ele faz o zero padding nessa janela. Entrou uma janela nova aqui, né? Quer dizer, a amostra mais velha jogou fora, a amostra mais nova entrou, ele refaz aqui. E vai andando a janela como se faz, porque você tem um espaço de memória que é limitado. No caso do MATLAB, não. O MATLAB, ele enche de zeros aqui atrás e aqui na frente. E passa o zero padding e faz a técnica na janela toda, com 100 amostras. Quer dizer, como se ele soubesse o futuro. Por isso que ele é não causal. E aí o que acontece? Aí começa a dar erro, quer dizer, a proteção atua antes do curto. Eu não sei se vocês vão enxergar isso, porque é muito sutil, o curto demora, mas assim, eu comecei a ter problemas disso vários anos atrás, até descobrir tudo isso que eu estou falando de ser. Mas a implementação não é muito fácil, não. São alguns filtros bem chatinhos de fazer especificação e tal. E o resample do MATLAB, para isso, pelo menos, ele serve. Tá? Então, faz desse jeito. Faz o resample desse jeito. Eu não tenho só certeza se isso aqui é trocado, tá?
Na pior das hipóteses, é 2.000 para 960. Então, eu estou achando, normalmente, eu até tinha feito um simplificado, porque ele pede uma relação entre eles, né? É o preço de que né? Isso, sempre o primeiro é o final que você quer, né? E o de trás é o que você tinha, né? Seria 2.960, né? Seria trocado aqui. Pode ser que seja mesmo. Não lembro de cabeça isso agora. Agora, nessa tela mesmo que você está mostrando, aqui não é só o Z1 mesmo, menos o... Você está com o ZM aqui, né? Você colocou dividido pelo Z1? Se eu fizer um dividido pelo outro... não, é o contrário. Para achar o 90, não era só pegar... Não, cuidado aqui. Deixa eu fazer direito. Eu fiz meio rápido, deve estar tudo errado. Deixa eu apagar isso aqui, fazer direitinho. Z1, ZM. Esse cara aqui, de cima aqui, é Z1 menos ZM. Então, esse cara aqui, se eu fizer, vou apagar isso aqui, se eu fizer Z1 menos ZM, vamos lá, Z1 menos ZM está aqui. O meu ângulo, chama de ângulo, sei lá, o Z1 está aqui. Isso aqui é Z1 menos ZM. Isso aqui é o meu Z1. Ele está aqui. Certo. E o ângulo está aqui. Na verdade, o que eu tenho que fazer com ZM, né? É melhor fazer ZM. Melhor fazer com ZM. Porque esse ângulo aqui, é melhor fazer Z1 menos ZM sobre ZM. O ângulo disso daqui tem que ser maior que 90 graus. É isso. É isso, né? Acho que é isso. Porque o Z1 menos ZM é esse cara aqui. Certo? Eu peguei e transportei daqui para cá, só para ver o ângulo dele em relação à origem, né? Aqui, isso aqui é meu alvo, tá? O ZM está aqui, com o ângulo que eu vou chamar de, sei lá, ângulo gama, certo? Então, o θ, quem que é? Ele é alfa menos gama, certo? O ângulo desse cara aqui é alfa. O ângulo disso aqui é gama. Alfa menos gama tem que ser maior que 90. Por quê? Se esse ponto sair daqui e entrar para dentro, o θ aumenta. Tá, não, tá certo, sim. Inclusive, eu estava errando já. Vou até corrigir. Porque essa parte até consegui resolver. Eu só estava preocupado realmente com a amostragem, porque não adianta nada eu fazer o cálculo se eu estou pegando o sinal já errado, não vira nada. Você vai ver no seu sinal, se você pegar o sinal errado, na hora que você desenha a zona mó, você vai ver uma coisa assim, ele sai daqui e começa a fazer umas coisas assim, ó. Ele está errando a frequência. Quando você sintoniza em 2000, você está dizendo que o sinal não tem 60 Hz. Então ele fica virando, assim, é como se você tivesse power swing na rede. Tá. É bem parecido com power swing isso daqui, quando você tem algum erro na amostragem. Ele tem que vir liso, né? Você tem que ter uma impedância aqui e ela caminha em direção à zona. Se fizer isso aqui, provavelmente é erro na frequência de amostragem. Mas fazendo isso daqui, Carlos, é certinho, né? Deve funcionar. Você só verifica se o número de amostras... Manda desenhar um ciclo do sinal no tempo. Só faz V de 1 até 16. Aí você vai ver que se tiver um ciclo, tá beleza. Senão você inverte os dois e vai ver que vai dar um ciclo isso daí. Isso antes de jogar lá para o Fourier, né? Antes de jogar para o Fourier, exatamente. E eu não preciso mais, então, usar o filtro? O filtro passa abaixo não precisa mais, porque o resample já faz isso. Perfeito. Tava difícil de encontrar isso, viu, Giovanni? Eu tava vendo com o Carlos aí, tava difícil. Normal. O resample. Se vocês tiverem dificuldade nisso, podem mandar e-mail para mim. Vamos lá, deixa eu só explicar sobre daqui para frente, né? Vocês têm os dois trabalhos para entregar. A gente não tem mais nenhuma aula formal, quer dizer, eu sou bastante livre, assim, quer dizer, se vocês, não, livre que eu digo assim, se vocês precisarem
que eu monte uma reunião no Meet para resolver dúvidas, não tem problema, tá? É só pedir com antecedência que eu faça um espaço na minha agenda, para vocês conseguirem fazer isso daí, fiquem tranquilos. E a semana que vem eu vou deixar também e-mail de sobreaviso, quer dizer, eu não vou entrar no Meet, a menos que alguém me peça explicitamente, mas eu também não marquei nada na quarta-feira que vem à tarde, justamente para poder atender vocês se vocês tiverem dúvidas com relação ao trabalho. Então, não hesitem em me procurar, tá? E é isso, pessoal. Com relação... Agora, outra dúvida, Giovanni. Você pediu a zona reversa, né? Aí eu deveria pegar a impedância da linha que está para trás para mim poder calcular. Mas aí eu estive pegando lá pelo desenho, né, da onde saiu Serra da Mesa e tal, e nem todos eu tenho a impedância da linha para trás. Não, pega a impedância da própria linha e põe uns 30%, 50%. Não precisa... Tá. Ajusta em função da linha que você está protegendo. Então, Tá pega... bom. acho que 50% da linha para frente está resolvido. Tá bom, perfeito. Só mudo ele para o quadrante aqui de baixo para simbolizar que ele tá como reverso. Sim, exatamente. Tá joia. Obrigado, Giovanni. Pessoal, eu agradeço a disponibilidade de vocês, eu agradeço a paciência com essa quarentena que a gente está vivendo. Eu acho que foi instrutivo da minha vida aqui, dar aula tanto tempo online. Não sei quantos de vocês já estavam tendo aula assim, ou tiveram aula assim. Eu sei que, infelizmente, nesse momento de quarentena, ninguém aguenta mais reunião. São momentos assim que deixam a gente até meio desanimado. Eu gosto muito do convívio com os alunos. Para mim é muito difícil dar aula assim. Espero que vocês tenham aproveitado da forma que deu para aproveitar, né? Sempre pode ser melhor, mas eu fiz o máximo que eu podia aqui nesse contexto para oferecer para vocês o melhor que eu podia nesse curso da maneira como a gente teve que oferecer, tá? Uma coisa que eu sempre fiz nos meus cursos mais técnicos, digamos assim, era acompanhar o aluno nas simulações, etc., coisa que não deu para fazer, por causa do distanciamento, obviamente, né? Na vida normal, pré-quarentena, quando eu sempre passo, né, trabalhos que envolvam simulação e tudo com meus alunos, eu acompanho de perto, porque às vezes o desenvolvimento fica dependendo de pequenas correções que têm um impacto grande na resposta, porque o aluno não consegue chegar na resposta, mas, no fim das contas, são pequenos ajustes, né? E eu não consegui ficar perto de vocês para resolver esses problemas em função, obviamente, da distância. Mas estou aí disponível para vocês, se vocês precisarem, né? Quem ainda não respondeu ao questionário, insisto mais uma vez que responda, e podem entrar em contato comigo a hora que vocês quiserem, que eu tento responder da melhor forma possível. É isso aí, pessoal. Agradeço vocês. Quem eu não vejo, aliás, suponho que eu vou ver vocês até o final do ano, vocês vão ter que terminar isso daí, mas quem não se comunicar comigo mais, boas festas aí, a gente se vê no futuro, em breve. Obrigado, professor. Boas festas também. Valeu, pessoal. Obrigado, boas festas também. Obrigado. Obrigado. Obrigada, professor. Até mais. Obrigada, professor. Até mais. Até mais, pessoal. Valeu. Obrigado, professor. Boas festas a todos. Valeu, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Marcos. Um abraço. Cara.
Tá.